Olá, pessoal! Encerramos um ano cheio de desafios, mas também de muitas realizações. O Potiguar Notícias celebrou este ano de 2023 25 anos de história. Continuamos nossa programação diária, garantindo a informação de qualidade, com um jornalismo sério e responsável, comprometido com as transformações sociais, como sempre foi e continuará sendo. Para honrar o legado do idealizador deste projeto, o jornalista Pinto Júnior, em nome de nossos parceiros e de todos que contribuem direto ou indiretamente com o nosso trabalho, meu muito obrigada. Contamos com todos vocês neste ano que se inicia. Desejamos a todos boas festas e um 2024 muito próspero e feliz, com muita alegria. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, está no ar o podcast aqui do Potiguar Notícias desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Bem-vindos! Você já acessou o portal do RN, www.potiguarnoticias.com.br. Muita notícia, muita informação para você ficar muito bem atualizado. O podcast hoje está especial, traz na bancada mais uma vez, a exemplo do ano passado, uma reflexão sobre o aniversário de emancipação do município de Parnamirim, celebrado em 17 de dezembro. O que avançou? O que deixou de avançar? O que significa essa autonomia política? Quem vai refletir, fazer esse bate-papo conosco hoje é a vereadora de Parnamirim, Fativan Alves, que já está aqui presente ao vivo e a cores no nosso estúdio. Mais uma vez, Fativan sempre presente, participando dos debates, prestando conta do seu mandato, atualizando a população sobre as ações do Legislativo Municipal. E hoje a gente faz esse bate-papo. Quero te agradecer por ter aceitado o convite do Potiguar Notícias, o nosso chamamento aí, né, para fazer essa reflexão, um podcast diferente. Vamos apontar, não é, avanços, dificuldades, retrocessos, o que precisa melhorar, porque afinal de contas, um município ser emancipado é adquirir autonomia total, né, Fativan? Então, vereadora, mais uma vez, muito obrigada, bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço, bom dia a todos, né? É sempre importante esse espaço aberto para que a gente possa falar, né, sobre o nosso trabalho, o que aconteceu. E hoje é um momento de alegria, que é a questão da festa de emancipação política do município de Parnamirim. São 65 anos de história, e deixar aqui também registrado que desses 65 anos de história, eu faço parte há 47 anos. Então Que é bagagem. com muito orgulho de ser filha da terra, de ver essa cidade crescer e chegar ao ponto que está hoje. Claro que não é o ideal, não é o que eu gostaria que estivesse, mas enfim, estamos aqui dando a nossa contribuição para a melhoria da vida da população do nosso município, uma cidade que eu realmente sou apaixonada. Também deixar outra... suspeita até para falar, né? Eu sou suspeita até para falar. Também deixar outra... algo interessante da nossa vida, da minha família. Eu moro hoje eu ainda moro no mesmo local onde eu nasci, fui criada e estou criando os meus filhos. Então, assim, isso aí já acho que é uma prova do amor que eu tenho por essa cidade, que me acolheu quando eu vim da maternidade, né? E me deu uma oportunidade também de fazer algo pela população, que é ser eleita vereadora da nossa cidade. Então, eu só tenho gratidão
a Deus e ao povo de Parnamirim. Vereadora Fátima Alves conversando conosco, já super afiada, dando um spoiler de como vai ser esse bate-papo, que vai ser uma homenagem dupla, não é? Vamos homenagear, destacando os pontos positivos, os avanços, o crescimento de Parnamirim, as perspectivas, não é? Tem muito, mas também precisamos apontar o que precisa melhorar. Então, a nossa homenagem vai ser nesse sentido e também vamos homenagear essa filha da terra, não é? Que tem 47 anos, 47 anos. 47 anos de Parnamirim. Então, não perde não, se liga aqui na nossa conexão, estamos sempre ao vivo no YouTube, no canal PNTV Play, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, fazendo esse bate-papo, trazendo muita informação, notícia para você. Também tem o Instagram, @PotiguarNotícias_, com muito conteúdo que está acontecendo aí no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte, a gente repercute no nosso Instagram. Então, segue @PotiguarNotícias_. Antes do nosso bate-papo, da nossa entrevista, aquele alô super especial para as nossas emissoras de rádios parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimatão FM de Nova Cruz. Guaraíras FM de Ares. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Super obrigada a essa parceria, a esses parceiros que fazem a retransmissão desse podcast nessas emissoras de rádios aí que vocês acabaram de conferir. E a mensagem que a gente ecoa aqui chega para cerca de 120 municípios em todo o Rio Grande do Norte através do sinal dessas emissoras aí que colocam esse podcast durante a sua programação ao longo do dia. Então, super obrigada pela parceria. E você que acompanha a programação dessas emissoras, né, que sintoniza nessas rádios, a gente sabe, né, Fativan, que o povo, especialmente do interior, aprecia muito a comunicação do rádio, né? Então, a gente está presente nesses municípios aí. Sim, tem lá o Potiguar Notícias nessas emissoras de rádios. Então, dado o nosso recado, os nossos agradecimentos, sempre nosso valoroso apreço por todos vocês, tá certo? Aqui no estúdio, a gente vai de entrevista agora, você vai acessar o portal do RN para conferir as notícias do dia, tá bom? Tem muita informação já lá atualizada para você. Hoje, o podcast traz em pauta o aniversário de emancipação de Parnamirim. São 65 anos de autonomia política. E, afinal, o que aconteceu já aí nesse período, não é? 65 anos, eu estava brincando aqui nos bastidores que Parnamirim já está ficando idosa. Então, vamos, nesse bate-papo com a vereadora Fátima Alves, refletir, né? Ela que tem 47 anos de história, então tem muita bagagem para trazer aqui para a gente nessa reflexão. Olha, emancipado de Natal no ano de 1958, Parnamirim é reconhecido internacionalmente como trampolim da vitória, tendo fortes ligações históricas com a Segunda Guerra Mundial. Quando se tornou sede da base aérea americana, a então Parnamirim Fields, devido à sua localização estratégica global, servindo de ponto de partida de muitas aeronaves americanas. É realmente um contexto social e econômico que faz a diferença no Brasil, né? Parnamirim é realmente promissora, realmente faz sentido, né, esse termo, essa expressão, trampolim da vitória. E tem uma curiosidade que a gente abordou ano passado aqui, vereadora. A gente reuniu grandes nomes, figuras públicas aqui no nosso podcast no ano passado. A exemplo do senhor Valério Mesquita. Valério Mesquita, que foi ex-prefeito, ex-presidente da Câmara Municipal. Itapuã, me lembra? O senhor Valério.
Acho que é Valério Mesquita o sobrenome. É Mesquita, né? Sim, Valério Santiago, isso. Seu Porque Valério, a gente mais sempre fala o conhecido como Santiago, né? Santiago, pronto. O Mesquita fica longe da mente. A dona Raimunda Basílio, que é professora do município, né? Muito antigona, antigona no sentido de ter história também, né, para contar. Reunimos grandes pessoas, né, aqui, né, num grande bate-papo, numa transmissão ao vivo, e que trouxe muitas curiosidades. Foi muito gostoso porque, como eu falei, né, eles são antigos, né, têm uma certa trajetória, uma certa bagagem com muitas histórias, então eles partilharam aqui de lembranças antigas. Foi bem agradável, bem gostoso. E uma curiosidade que eu lembro que a gente abordou ano passado é o porquê Trampolim da Vitória, né? Porque, de onde que surgiu essa expressão? Não sei se vocês sabem, mas eu vou reforçar aqui de novo. A base aérea de Natal, o formato, a pista, né, de pouso, o local lá, forma como se fosse uma espécie de trampolim, o desenho geográfico dele. Então, daí os americanos, as pessoas da época, tiraram essa expressão trampolim da Vitória, porque além de formar, né, fazer o formato tipo um trampolim, no sentido literal da palavra, realmente era uma alavanca, né, um verdadeiro trampolim para essa questão aí da localização estratégica. Então, hoje a gente traz essa reflexão, Fátima Alves, vereadora, sobre Parnamirim ser trampolim da Vitória, porque é um município, uma cidade muito promissora, muito rica, não é? Grandes pontos turísticos do Rio Grande do Norte, como o maior cajueiro do mundo, situa-se aqui nesse território, Itapuã, sempre prestativo, sempre muito assertivo, já colocando a imagem que eu acabei de citar aí, da base aérea de Parnamirim, né, que serviu aí. E tá aí, olha, que registro massa. Que maravilha. Uma foto bem antiga, né? Bem antiga mesmo. Bem antiga, um registro riquíssimo esse aí. Obrigada, Itapuã. Então, como eu vinha falando, Trampolim da Vitória, hoje a gente reflete muito nesse aspecto econômico, por agregar tanta coisa boa, um povo bom, rico. Você que é da casa tem mais propriedade para falar do que eu. Mas destacando, né, que é de fato promissora, é de fato um trampolim. Então, como é que você se sente sendo filha da casa, hoje exercendo um mandato político, né, um cargo público? São 47 anos, né? Parabéns por essa sua, como é que eu posso dizer, essa sua história de permanecer no local onde você nasceu, se criou e está criando seus filhos. Isso hoje em dia é raro, é um verdadeiro primor. Então, parabéns para você e parabéns para Parnamirim. Vamos fazer essa reflexão do que Parnamirim tem de bom. Se você pudesse, se você estivesse lá no sul do Brasil, por exemplo, e quisesse fazer propaganda da sua cidade, lógico que você, como política, né, como detentora de um mandato popular, você precisa também apontar as deficiências, mas, inevitavelmente, o seu amor também destacaria os pontos positivos. Então, traz para a gente, a partir de agora, essa reflexão. Eita. Compartilha com a gente a sua bagagem. Eita, que responsabilidade, né? Aqui para falar sobre uma cidade que eu sou encantada com Parnamirim, mas a gente precisa melhorar muita coisa, sim, né? Vamos falar lá sobre o nosso bairro. Eu acabei de falar que eu fui criada no bairro Boa Esperança. Boa Esperança. Eu nasci na Januário Cico, porque a gente aqui em Parnamirim, a gente não tinha uma maternidade que a minha mãe pudesse ter os seus filhos. Então, por esse motivo, eu nasci na Januário Cico. Mas eu apenas nasci lá. E eu sempre morei em Parnamirim. Né? O nascimento foi lá. E a minha vida sempre foi aqui em Parnamirim. Uhum. E o meu bairro, antigamente, nem era conhecido como bairro Boa Esperança. Era antigo Carrasco. Então, lá não existia calçamento, não existiam casas. E o meu pai, ele construiu uma casa nesse bairro. Né? Meu pai era muito exagerado. Então, ele construiu uma casa gigante e é por isso que a gente ficou muito conhecido na cidade. Entendi. Né? Olha que interessante. Meu pai, ele andava sempre de branco, né? Só que ele era químico, ele não era médico.
e todo mundo chamava ele de Doutor Ivan. E adorava muito, ele era colecionador de carros. Então, assim, onde a gente morava, que não existia nada, eu acho que só tinha lá Seu Antônio dos Passarinhos, onde a gente comprava pão, e o pão ainda era enroladinho naquele papel de embrulho, né? Hoje está tudo diferente. Sim. E hoje a gente já vê Parnamirim, vê o bairro de Boa Esperança, que é o bairro que eu moro, com escolas, com UBSs, tudo asfaltado. Então, isso é motivo de... A gente está tirando só um bairro, né, gente? Então, isso é motivo de muito orgulho, de realmente fazer parte da história, do início da história de Parnamirim e da minha vida como cidadã parnamirinense. Então, eu tenho muito orgulho e diante de toda essa história, não teria motivo nenhum de eu sair do início da minha história. Então, eu gosto muito da rua que eu moro. A gente não é de viver um na casa do outro, mas quando alguém precisa de algo, a gente chega, ou eles chegam lá em casa, e assim, e eu gosto desse sentimento de pertencimento, de saber que as pessoas sabem quem sou eu, onde eu moro. Então, Parnamirim, ela me traz isso. Eu fico muito preocupada quando a gente percebe pessoas que moram em Parnamirim, que são filhas de Parnamirim, e decidem morar em outro estado, em outro país, porque a gente tem uma cidade que ela vive crescendo todos os dias. Então, aqui tem oportunidade para tudo que você quer fazer. A gente observa aí, esses últimos meses, aconteceu muitas solenidades na Câmara Municipal, e quanta gente boa tem no esporte, na educação, no lazer, na pessoas que trabalham com a questão da infraestrutura. Então, assim, a gente tem profissionais diversos no município de Parnamirim. Na comunicação. E da comunicação também. Então, tem vários setores de pessoas que são filhas ou não de Parnamirim, mas conseguem enxergar na cidade de Parnamirim um local bom para se morar, um local que você consegue se formar, criar seus filhos e empreender na cidade de Parnamirim. Sim. E deixando claro também o nosso comércio. Comércio e serviços é o nosso forte no município de Parnamirim. Então, assim, aqui tem espaço para todo mundo. A gente não precisa ir embora, a gente precisa acreditar na nossa cidade. Está tudo bem? Não está. A gente pode melhorar? Pode sim. A nossa arrecadação é uma arrecadação enorme. A gente tem pernas próprias para andar dentro do município de Parnamirim. Então, a gente precisa acreditar, precisa mudar a história do nosso município para que realmente seja uma cidade que ninguém abandone. Ninguém queira ir embora para se arriscar em um outro país, se arriscar em um outro estado. A gente tem uma cidade. Inclusive, nessas solenidades, a gente percebeu que quando vai lendo o histórico, a biografia de cada pessoa homenageada, a gente percebe que tem pessoas de fora, de outros interiores, que acreditaram na cidade de Parnamirim. E que estão aqui, né, fazendo história na cidade de Parnamirim. E sendo homenageados pela nossa Câmara Municipal. Para você ver a importância da nossa cidade. É muito louvável. E a importância dessa sua fala, porque você aí, nesses poucos minutos, vereadora, fez uma reflexão, fez a gente mergulhar na Parnamirim antiga, através do retrato da sua rádio, aí, da sua rua, da sua vizinhança, dos costumes, né, da época. E aí traz a reflexão da importância do Poder Legislativo dentro desse município em homenagear, né, em destacar essas pessoas que fazem a história de Parnamirim, sejam as filhas da terra ou não, né, as pessoas de fora. E você tocou num ponto importantíssimo, que eu acho que tem que ser a tônica desse nosso bate-papo, que é a questão do comércio local. Não é? A gente vê o quanto Parnamirim, por si só, é uma cidade empreendedora e com pessoas que têm isso na veia. Talvez herança, não é, da sua promissora história, né, de ter tido um papel tão importante, tão relevante na questão do comércio, das relações internacionais, mas assim,
Falta o que para melhorar o comércio local, fomentar ainda mais a economia local através do comércio local? Porque a gente viu e Potiguar Notícias abordou e produziu reportagens, inclusive matérias exclusivas que só o Potiguar Notícias publicou, né, repercutiu, sobre a fala tanto do prefeito quanto do secretário de infraestrutura, quanto do presidente da CDL. Todos eles falaram sobre o projeto de revitalização do comércio local, não é? A promessa de que até o final deste ano sairia do papel, que Parnamirim teria um novo comércio, né, no sentido de nova infraestrutura na via, enfim. Não saiu do papel, né, Fativan? Então, assim, você pontuou, eu quero trazer isso para o nosso bate-papo, porque você ressaltou essa importância do comércio como forma de fazer as pessoas não precisarem sair daqui, não é? Um comércio forte realmente só sai se a pessoa realmente quiser realizar um sonho, morar, né, em outro país, em outro local. Mas, então, falta realmente um olhar mais sensível da gestão municipal para isso? Olhar sensível da gestão municipal, eu acho que falta muito, porque não é a questão de orçamento, não é a questão da Câmara Municipal estar bloqueando projetos, muito pelo contrário. O prefeito, se ele observasse direitinho e tivesse um olhar diferenciado para a Câmara Municipal, e atendesse todos os pedidos dos vereadores, a gente teria uma história totalmente diferente. Se ele atendesse, ele olhasse pelo menos as nossas indicações, os nossos requerimentos, só do nosso mandato. Imagine, aí são 18 vereadores, só da vereadora Fativan. Se ele tivesse um olhar diferenciado para os nossos pedidos, a gente teria uma cidade totalmente diferente. Mas, infelizmente, esses 7 anos de uma gestão, eu sempre falo até na tribuna, de uma gestão desastrosa, eu acho que a gente teve muitos retrocessos, mais retrocessos do que avanços nesses 7 anos. Eu fico muito preocupada com isso, porque há anos atrás a gente tinha um parque industrial como um celeiro de muitas empresas ali dentro. E, infelizmente, a gente procura hoje quais são as empresas que estão localizadas. A gente tem comércios, mas empresas a gente não tem dentro do parque industrial. A gente tem aqui Pirangi Praia. A gente tem uma praia belíssima no município de Parnamirim, com o maior cajueiro do mundo. E se deixa o ano inteiro essa praia abandonada, sem comércios lá, se preocupa um pouco agora no verão para levar eventos. Carnaval, né? O verão e o carnaval para levar eventos. Então, os restaurantes de tudo quanto é canto se instalam em Pirangi, porque existe um diferencial, que é o apoio da prefeitura nesses 2 ou 3 meses. E o resto do ano? O que acontece com a população e com os comerciantes de lá? Então, é nesse ponto que eu vejo um retrocesso. E durante 7 anos, apesar de emendas, apesar de pedidos, de tanta luta da Câmara Municipal, mas a gente vê um turismo parado no município de Parnamirim. E olhe que é um turismo riquíssimo. Perfeito. Tanto com a questão da beleza natural, que são as praias, né? A gente tem Cotovelo e Pirangi, com praias belíssimas, e também o cajueiro. Então, tem muita coisa para explorar no município de Parnamirim. Tem muitos comerciantes que podem ganhar vida em Pirangi. E, infelizmente, não só nesse período que você citou, não né? Só nesse período. Você me perdoe interpelar, mas eu achei excelente, você foi cirúrgica nessa sua reflexão aí, porque o poder público, o recurso não pode chegar só num determinado período do ano, só no veraneio, só no carnaval. A gente vê que a prefeitura, os gestores municipais não medem esforços para voltar o olhar durante esse período para os locais. Mas, e aí? O ano não é feito só de 2 meses, 3 meses, não é feito só de verão e carnaval. Como é que fica essa
como é que fica o comércio desses locais, como é que fica o turismo em si, né? Porque quem vem de fora num período que não seja esse período, né? Que vai chegar tudo bem organizado, segurança reforçada, né? Tudo funcionando perfeitamente. Mas e aí, qual é a impressão que esse turista vem se ele vier numa outra época do ano? Então, falta o olhar, não é diferenciado, é humanizado dessa gestão aqui do município de Parnamirim. Eu quero agradecer você por ter aceitado esse convite de estar aqui fazendo essa reflexão muito preciosa. Eu espero que o parnamirinense que tenha acesso a essa transmissão, que fica disponível aí no canal PNTV Play para você assistir a hora que quiser, tenha nesse seu discurso, nessa sua reflexão, nessas suas palavras, a consciência do que precisa mudar, porque ano que vem, já bem aí batendo na porta, ano eleitoral, como você falou, precisamos mudar muitas coisas em Parnamirim para que Parnamirim avance, desenvolva como merece e como tem tudo, né, para desenvolver, né, vereadora? Tem muito que a gente pode fazer no município de Parnamirim para desenvolver o nosso município. E é preocupante porque muitas empresas têm o desejo de se instalar aqui no município de Parnamirim, mas infelizmente, por falta de apoio, elas procuram outras cidades, Macaíba, né? Até a Coca-Cola saiu daqui para uma outra cidade. Tem empresas de carros. Fábricas de fora, né? Fábricas de fora, procuram o que? São José, Goianinha, porque infelizmente não existe nenhum tipo de apoio dentro da nossa cidade para receber essas empresas. A gente está agora com uma demanda, eu vou falar sobre uma que chegou para mim esses últimos dias, mas é coisa que acontece com todas as empresas que querem se instalar no município de Parnamirim. Nesse caso é uma farmácia e está com um problema na vigilância sanitária, já organizou toda a parte de documentação, você sabe, o investimento é muito alto para se colocar uma farmácia no município de Parnamirim, e quando a gente procurou saber, depois de toda a documentação pronta, tudo que eles pediram, eles disseram o seguinte: daqui a 60 dias a gente dá um retorno. 60 dias para um comerciante que quer montar uma farmácia no município de Parnamirim é muita coisa. Porque você já montou a estrutura, você já gastou com toda a documentação, você quer o quê? Começar a funcionar. E como é que você, depois de toda a documentação que pediram, todo aperreio de procurar, de investir, com engenheiro, com tudo, você ainda tem 60 dias para te dar um retorno? Então, assim, a gente percebe que os órgãos do nosso município não se preocupam de maneira nenhuma com isso. E são empresários, comércio que está chegando no nosso município, é renda para a nossa cidade, mas infelizmente a gente percebe que não existe emprego uma e renda, atenção, né? E detalhe, vereadora Fativan, Parnamirim, estrategicamente, a localização é muito favorável, né, para a instalação dessas empresas. Então, que a gestão fica aí o recado, né? Que a gestão passe a adotar medidas políticas mais eficientes nesse sentido, porque não dá para uma pessoa que quer iniciar o seu negócio ou dar continuidade e escolher o Parnamirim esperar 60 dias. E aí? Todo o tempo e o recurso que foi investido. Então, eu vou aproveitar para a gente encerrar essa primeira parte do nosso bate-papo sobre essa reflexão, que eu já quero aproveitar essa sua deixa sobre demandas, né? Você falou, vou só citar a última demanda que chegou para mim, para que você faça uma reflexão do seu mandato, rapidamente, desse ano de 2023, e o que nós temos para 2024, se puder adiantar. Mas vamos fechar aqui falando, enaltecendo, né, os 65 anos de emancipação política de Parnamirim, lembrando dia 17 de dezembro, domingo, né? A prefeitura certamente deverá realizar uma programação aí, mas que o nosso intuito aqui, junto com a vereadora Fativan, é trazer essa reflexão, essa análise que é necessária para que você, parnamirinense, porque muitas vezes o cidadão, a população, a comunidade, quando é tomada por um movimento cultural, né, de shows artísticos nacionais, ela não quer saber se na rua dela está cheia de buracos, se está faltando água, se... Infelizmente, né, é um contrassenso, um contraponto aí, e
E um político, um gestor, um vereador, uma vereadora como você, que tem a função, o papel de fiscalizar as ações do poder público no município, mas vai além disso, é você cutucar na ferida, fazer a população despertar para esse olhar mais crítico do que é primordial, do que é mais necessário, do que é prioritário. Então, a gente deixa os nossos parabéns pelos 65 anos de emancipação, de autonomia política, mas deixa no ar essa reflexão também, né, vereadora? Verdade. É importante, sim, que a gente comemore, né, o aniversário da nossa cidade. Inclusive, esse ano, a gestão do nosso município fez uma decoração bem gigantesca, né, para chamar a atenção. Mas é importante também dizer que fazer essa reflexão com a população, que é importante colocar a decoração bonita, trazer shows, isso valoriza, né, a cidade e a homenagem dos 65 anos. Mas é importante que nos setores que as pessoas precisam dos serviços, que eles funcionem da melhor forma para a população. Volto a dizer, a gente tem uma arrecadação enorme no município de Parnamirim e a gente não sente esse retorno para a população. É importante as festas, até gosto muito de festa, mas eu me preocupo muito com a necessidade da população que vive na nossa cidade. Porque a gente precisa viver bem, para poder se divertir. E para isso tem as prioridades. E para isso tem as prioridades. Pronto, a gente deixa essa reflexão aí para você, que é daqui de Parnamirim, aproveitar, não é? Comemorar, celebrar os 65 anos da sua cidade, do seu município, sim, mas aprender a cobrar mais do poder público também faz parte desse processo de celebração. Então, já vamos entrar na reta final do podcast, mas, claro, não posso deixar de perguntar aqui para essa vereadora, Fátima Alves, em segundo mandato, não é, vereadora? Aqui de Parnamirim, uma das poucas mulheres, né, que, infelizmente, me dá até um negócio assim, eu fico arrasada, porque 18 vereadores e só 3 mulheres, só né? 3 mulheres. Gente, vamos é uma colocar disparidade. seu nome, né, para ser candidata. Vamos, é uma disparidade. Vamos. É uma disparidade que chega a doer, sabe? Porque vamos, mulherada, né? Vamos, mulherada. Por favor, dê aí rapidamente um breve resumo do que foi esse ano de 2023 para o mandato da vereadora Fátima Alves. De repente, inspira aí essa mulherada a ingressar também. A gente está concluindo mais um ano, né, de muita luta, que é o ano de 2023. Eu acredito que a gente tem cumprido o nosso papel de fiscalizar, de cobrar, de tentar mostrar para a população que realmente vem acontecendo, mas a gente precisa de uma gestão que seja mais humana para que as coisas realmente aconteçam no município de Parnamirim. Então, eu estou feliz, né? O gabinete está à disposição de toda a população de Parnamirim, o telefone está aberto para toda a população de Parnamirim e vamos sim seguir fazendo o nosso trabalho, que é algo que a gente acredita e que vem dando certo. Com certeza. Eu sempre digo que se a gente conseguir mudar a vida e a história de uma pessoa, a gente já está cumprindo o nosso papel na sociedade. Eu tenho muita gratidão ao povo de Parnamirim por me dar essa oportunidade de poder servir. Perfeito. Eu quero aproveitar a sua deixa e dizer, quando você disse que vem dando certo, a gente viu mais recentemente, vou falar só do segundo semestre do ano, as ações do Agosto Lilás, do Outubro Rosa e Novembro Azul são a prova cabal disso aí, né? Que o mandato esteja a favor, a serviço da população, e a gente vê através dessas ações, que é a Frente da Mulher, né, de Parnamirim, que você é presidente, busca promover. Então, que esse ano de 2024, você, o seu mandato, né, o seu gabinete, como você falou, também continue com essa linha, né, de promover ações, serviços para a população parnamirinense, que é tão carente, né, vereadora? E você falou para sobre 2024. Dá algum spoiler aí. Você falou sobre as nossas ações. Aquelas ações, elas são de extrema importância para
a população do nosso município, para as mulheres, principalmente, e também para os homens, porque essa última ação a gente juntou o Outubro Rosa e o Novembro Azul, para a gente dar a oportunidade também para os homens se cuidarem, que a gente precisa chamar a atenção sobre isso também. Eu acho que o nosso recado para as mulheres já está chegando. Falta o nosso recado chegar até os homens, para que eles procurem, sim, se cuidar, fazer seus exames, e eu acho que a gente tem deixado esse nosso recado. Então, as ações, elas são importantes, é uma forma da Câmara Municipal contribuir para a saúde da população, saúde, beleza, Cidadania. empreendedorismo. Então, a gente junta todas, em uma ação só, todos os meios para poder ajudar a população. Então, a gente vê, essa última ação, a gente teve 700 procedimentos. Nossa. Então, numa manhã, é muita coisa. Perfeito. Defensoria Pública, também falar sobre os apoiadores, né? Então, a gente não faz nada sozinho, então a gente tem o comércio nos ajuda, as farmácias nos ajudam, enfim. Salão de beleza, fecha seu salão para vir cuidar das nossas mulheres voluntariamente. Então, a gente precisa realmente agradecer a população por isso. Dentro dessas nossas ações, ontem mesmo eu participei de um terço em agradecimento pela vitória de uma cura de um câncer de mama, de uma pessoa que foi descoberta esse câncer na nossa ação. Então, assim, foi uma noite emocionante. Que impactante isso. É emocionante. Então, assim, como eu falei, se a gente muda a vida de uma pessoa, a gente já finaliza o ano. Eu fico me arrepiando. E eu aqui? Eu vou chorar. Fiquei emocionada. Mas foi Ai, meu emocionante. Deus. Foi através da nossa ação. Ela descobriu. Ela até ficou um pouquinho chateada comigo, mas eu digo, pode ficar chateada. Mas ela descobriu dentro da nossa ação. E ontem foi uma comemoração, foi um terço na casa dela. E em agradecimento a Deus pela cura do câncer. Então, é com muita gratidão que eu tenho a Deus por me proporcionar, me dar o poder, né, de proporcionar isso para a população do nosso município. E uma outra vitória que a gente teve ontem, que a gente tem que falar das nossas vitórias. Por isso que eu digo, o ano não foi o que a gente queria, mas a gente finalizou. Durante os 7 anos do nosso mandato, a gente sempre colocou uma emenda impositiva para a compra de um mamógrafo, porque é algo que a gente não tem no nosso município. Diga aí, uma cidade que próximo ano ele tem 1 bilhão de orçamento. E a gente não tem um mamógrafo na nossa cidade para ajudar as nossas mulheres. Mais uma vez, eu cito a importância das nossas ações. E a Câmara Municipal, a gente já combinou, desde a presidência do presidente Volney, a gente falou para ele, quando ele entrou, a gente não quer devolver sobra de dinheiro da Câmara Municipal para a gestão, porque a gente já teve essa experiência e o prefeito não fez o que a gente pediu. Então, desde que ele entrou, a gente devolve em equipamentos. Então, a gente já devolveu 6 em equipamentos. A gente comprou o equipamento. A gente já devolveu 6 motos para a SESDEM, para a Guarda Municipal. Então, a gente entregou as motos, não foi o dinheiro. Aí, teve um outro ano que a gente fez aparelhos de ecocardiograma e teste ergométrico. Devolveu também. Esse ano, com a graça de Deus e com o apoio de todos os vereadores, que a maioria é homem, a senhora sabe, a gente vai devolver o nosso mamógrafo para o município de Parnamirim, para as nossas mulheres. Então, aí eu acredito que será comprado, porque será a nossa casa, a Casa do Povo, que vai comprar e entregar à Secretaria de Saúde. Vereadora, então, muita gratidão a Deus por isso. Eu estou aqui sem palavras, estou impactada. Muita coisa. O seu mandato realmente está Nosso fazendo a mandato, não faço nada só. Nossa, está realmente fazendo a diferença. Parabéns parnamirinenses por terem terem eleito a vereadora Fátima Alves. Que você continue assim, vereadora, junto com a sua equipe, fazendo o diferencial. Fiquei impactada com esse depoimento, com esse relato aí da cura, né, dessa mulher. Que Deus esteja com ela. Fiquei bem impactada. Amém. Porque é uma transformação. Olha só o que uma ação que vocês pensaram, o impacto disso, não é? O resultado disso. Enfim, gente, tô sem palavras. Mas foi lindo. Foi um momento lindo, muito lindo. E vamos continuar falando de momento lindo para a gente encerrar nosso
nosso podcast de hoje de forma bem especial, porque ontem, como você bem sabe, estava lá, prestigiou, a diretora do Potiguar Notícias, Irandi Pinto, foi homenageada lá na Câmara Municipal, Itapuã, já colocando imagens em tela para a gente. Foi uma moção de aplausos de iniciativa da vereadora Ralessa de Clênio, né, Ralessa Freire, e foi um momento bem ímpar, bem singular, porque o Potiguar Notícias está celebrando 25 anos de história, de atuação no mercado local, né, na imprensa potiguar, dando continuidade, né. Irandi já está há 2 anos e meio à frente do Potiguar Notícias, após o falecimento do jornalista Pinto Júnior, que foi o grande idealizador desta casa, desta empresa, deste veículo de comunicação. E todos aqui, a vereadora Fátima Alves, que está presente aqui com a gente, sabe do quão valoroso, do quão precioso foi a figura de Pinto Júnior para Parnamirim, como foi ressaltado ontem lá pelo vereador Michel, se eu não me engano. Maicon Borges. Maicon. Que estava presidindo a sessão. Isso. Ele ressaltou, não é, a importância do Potiguar Notícias como um veículo de comunicação, de imprensa, que promove, né, uma comunicação democrática, responsável, ética, realmente comprometida com a transformação da sociedade, que é o que Fátima Alves, vereadora, citou aqui, né, quando ela traz um relato de um impacto na vida de uma mulher, uma ação promovida pelo Poder Legislativo através do mandato. É isso, quando a gente fala de transformação social, é isso. Se você, um poder público ou um veículo de comunicação, não cumpre esse papel social, essa responsabilidade social, essa transformação, então de nada adianta. Então, mais uma vez ressaltando, pedi para a vereadora que estava lá, em nome, né, de todos os vereadores, vereadora Fátima, fazer uma análise, uma reflexão desse momento aí do Potiguar Notícias recebendo essa homenagem na pessoa da Irandi Pinto. Foi um momento bem singular, né? Irandi não é acostumada a receber essas homenagens, acho que foi a primeira vez que ela recebeu essa homenagem assim tão direta, e tem aí para o próximo ano, quando retornar o recesso parlamentar, mais homenagem, né, para o Potiguar Notícias. Agora vai ser com você, né, vereadora? Verdade. O jornalista Pinto Júnior, ele tem uma história muito forte na cidade de Parnamirim. Ele fez parte, principalmente, dessa transformação social, desse apoio à política. Ele era um entusiasta das transformações. Então, essa figura, quando eu lembro de Pinto Júnior, da fala dele, é isso que eu acho. E o mais interessante em Pinto Júnior é que ele não excluía quem era situação ou oposição. E eu sou muito grata a Pinto Júnior, porque como nós estamos na oposição, e oposição não é dizer que eu sou contra tudo que o prefeito faz, não é isso. Mas a gente tem um posicionamento diferente e isso incomoda um pouco. Mas em nenhum momento do nosso mandato ele disse assim, não, Fátima, não pode, muito pelo contrário. Ele sempre me deu oportunidade aqui no PN para poder expor as nossas ideias, o que a gente estava achando sobre a cidade de Parnamirim, discutir os assuntos. Então, eu tenho, enquanto outros meios de comunicação olhavam para mim e diziam assim, Fátima, você não pode colocar essa matéria. Tudo bem. Eu Júnior abria as portas. E se eu precisasse aqui dos 5 dias de fala aqui, ele abria a oportunidade para o nosso mandato. Então, eu só tenho gratidão ao jornalista Pinto Júnior, e é por isso que até hoje eu estou aqui, tenho um carinho enorme pelo PN Notícias, o podcast, agora que eu tenho a oportunidade de estar aqui em outro programa. Sim. A dona Irandi, uma mulher forte, aguerrida, e eu acho que ela nos representa muito. Muito. Então, ontem foi um momento muito especial. A vereadora Ralessa, ela entregou uma moção de aplausos, inclusive para ao livro Palavras Contadas, que foi uma iniciativa de dona Irandi, de juntar, acho que foi até difícil, né? Ela pegar todos aqueles recortes, né, do Pinto Júnior. Deve ter sido muito doloroso para ela, mas ela juntou tudo
os melhores e lançou esse livro. Então, a gente tem que parabenizar ela. Então, o ano que vem, seria esse ano, mas não deu certo ainda. Mas o ano que vem, já conversei com o presidente Ivone, a nossa primeira solenidade no retorno da Câmara Municipal, das nossas sessões, será a solenidade de aniversário do PN Notícias, os 25 anos. Isso aqui não pode passar em branco de jeito nenhum. Então vai ser um momento, eu vou preparar bem especial, como ele merece. E também deixar aqui que foi uma outra vitória desse ano, que foi o nosso projeto de lei do Dia da Literatura Municipal da Literatura Potiguar, que será comemorado no dia do aniversário do jornalista Pinto Júnior. 4 de abril. 4 de abril. Isso foi um pedido de Michele, acho que é Michele, professora Michele Paulista, que ela também passou por essa casa, ela tem uma história aqui no PN, uma história com Pinto Júnior. Então, ela me sugeriu, ela que trouxe o projeto e disse assim, Fativan, o que é que você acha de colocar o Dia Municipal da Literatura Potiguar no dia do aniversário de Pinto Júnior, para que a gente possa o homenagear também. Então, a ideia foi aceita, a gente deu entrada no projeto, ele foi sancionado pelo prefeito da cidade. Então, nesse dia, a gente tem muita coisa para comemorar. Muita coisa. E obrigada à professora Michele Paulista. Os nossos agradecimentos aqui do Potiguar Notícias também. Já no minuto final, vai ser em fevereiro essa sessão, Em fevereiro. Né? A gente vai só organizar a questão do dia. Tá. Então, já estamos na expectativa, já vou noticiar, repercutir por aí. Vereadora Fativan Alves, super obrigada. Muito valorosa essa sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada pelas reflexões que você nos trouxe e, claro, sempre bem-vinda. Obrigada. E desejar aqui, é o último programa nosso, desejar a todos um Feliz Natal, que passem com sua família, que abracem cada um, que é muito maravilhoso estar com a família. Só sabe a importância da família quem a perde. E um ano novo cheio de vitórias, de alegria, de planejamento. Eu desejo tudo de bom e agradeço a Deus pela oportunidade. Muita saúde e prosperidade para todos nós. Continua com a gente, a partir de segunda-feira o podcast retorna, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo muito a sua conexão, a sua sintonia conosco aqui. Obrigada, vereadora Fativan Alves. Segunda-feira tem mais podcast. Obrigada, Itapuã. Tchau. Podcast. Podcast. É o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, pessoal! Encerramos um ano cheio de desafios, mas também de muitas realizações. O Potiguar Notícias celebrou este ano de 2023 25 anos de história. Continuamos nossa programação diária, garantindo a informação de qualidade, com um jornalismo sério e responsável, comprometido com as transformações sociais, como sempre foi e continuará sendo. Para honrar o legado do idealizador deste projeto, o jornalista Pinto Júnior, em nome de nossos parceiros e de todos que contribuem direto ou indiretamente com o nosso trabalho, meu muito obrigada. Contamos com todos vocês neste ano que se inicia. Desejamos a todos boas festas e um 2024 muito próspero e feliz, com muita alegria. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou seus vídeos, você tem o lugar certo. O estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas.